Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Usanças, hoje para lhe falarmos de uma instituição da cidade. Instituição esta que foi criada em 1910 e que atualmente é uma instituição de interesse municipal. Estamos a falar-lhe, logicamente, de um clube bastante antigo, o Viana Taurino Clube, que é mais que conhecido na nossa cidade e não só. Tem-se distinguido em modalidades desportivas, passando pelo bilhar, pelo xadrez e pelos jogos de salão. Em 1946 foi encerrado, reabrindo meses depois para recomeçar a sua atividade. A tauromaquia foi uma atividade predominante, daí o nome, secção inativa de há uns tempos a esta parte. E hoje, como se apresenta o Viana Taurino Clube? Que projetos foram conseguidos e quais os que estão por vir? De tudo isto, vamos saber numa conversa amena com Carlos Gomes, o atual responsável por este espaço pleno de história e de histórias. O Usanças está grato pela tua presença. Carlos, bom dia. Obrigado. E seja bem-vindo ao Usanças. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jace e do programa Usanças e muito obrigado, Laurinda, pelo este convite para falar de facto de uma instituição centenária e que é a segunda mais antiga em Viana do Castelo em atividade. Peço desculpa, está mal. Em atividade. O Taurino, como disseste bem, foi fundado em 1910, tendo como primeira atividade o remo. Curioso, poucas pessoas sabem, o remo foi logo a atividade. É que estava logo à mão. Logo à mão. e que também tem o Taurino é detentora de uma das duas mais valiosas taças do remo nacional, porque o Taurino nasceu na monarquia, em agosto de 1910. E disputava-se uma regata, que era uma regata de Dona Amélia, e que havia uma taça que era denominada Viana Taurino e que era circulava pela cidade ou pelo clube que ganhasse essa regata. Quem o fizesse 3 vezes seguidas teria direito à taça. Como o Taurino ganhou essa regata em 1910 e não se realizou mais nenhuma porque a monarquia foi-se, porque em outubro foi instaurada a República, portanto o Taurino ficou detentora dessa taça, que aliás já foi emprestada algumas vezes para exposições itinerantes da Federação Portuguesa de Remo. Interessante. Mas também podemos dizer que o Viana Taurino também foi casa do Sport Clube Vianense. É verdade. Esqueci-me de assinalar esse pequeno grande pormenor. Até na sede, quando uma altura o Vianense teve uma ordem de despejo, o Taurino foi gratuitamente a sede também do Sport Clube Vianense, porque havia na altura a ideia, e muito bem, de colaboração, de que a cidade estava acima, os clubes eram importantes. Exatamente. Mas que também é curioso que o Viana Taurino Clube nasce, no fundo, de uma cisão do grupo taurino de Viana do Castelo, e que havia 2 grupos com ideias diferentes, e houve portanto, o José Luís Alpuim, da Derroteia Alpuim, que criou o Taurino, ou juntou os amigos e criou o Taurino. Mas o Taurino, curiosamente, nunca organizou touradas. O Taurino organizou garreiadas, ou seja, atividades mais lúdicas, mais cómicas, se quisermos assim, que era na altura que assim eram conhecidas as garreiadas. E, portanto, o que é que o Taurino emprestava às touradas? O Taurino criou um grupo das senhoras mais prestigiadas de Viana do Castelo, trajadas com aqueles fatos muito espampanantes, mas enfim, bonitos na época. Os seus pentes e as suas mantilhas. Tudo aquilo com aquelas lacas, creio eu. E, portanto, iam em charretes, faziam um cortejo do centro da cidade até à Praça de Touros. Praça de Touros, que nasceu por influência do Viana Taurino Clube no campo do Castelo, em Madeira. O tal barracão. Exatamente. Porquê? Porque no programa de ação da primeira comissão instaladora do Viana Taurino Clube tinha como no seu programa uma atividade que era uma garreiada e que seria organizada todos os anos, e seriam 2. Uma para a Associação Humanitária da Cruz Vermelha e outra para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, dos Bombeiros. O que acontece? Acontece que aquilo tinha que ser feito em tempo de recorde para ser cumprido dentro daquele tempo que estava previsto, e de facto a receita que era a favor dessas instituições, pronto, foi conseguido. Creio que em 6 meses ou menos montaram a Praça de Touros. Daí, como ainda há pouco conversávamos, conhecermos depois a Praça de Touros na Argaçosa como barracão dos touros, porque
porque aquilo era mesmo um barracão de madeira, efetivamente, mas durante muitos anos ainda nós temos lá até algumas fotografias da construção dessa praça. Exatamente, há umas fotografias sim antigas que eu também já vi, do dito barracão. E Viana, depois quando tivemos a Praça de Torres, realmente foi um salto na qualidade da cidade, na oferta, nessas coisas todas, porque deixou de ter uma situação esporádica e passou a ser permanente. Sim. Mas para mim a Praça de Torres tem muito mais sentido do que apenas as touradas. E faz-me alguma pena realmente que o esquecimento passe por esses lados, porque a Praça de Touros, para além das touradas, que eu acho muito bem que estivessem no programa das Festas da Agonia, foram sempre do programa, independentemente do que se gosta ou não agora, tenho pena que a Praça de Touros não seja vista como um centro de cultura que foi na altura. O primeiro festival rock que se fez em Viana, que eu tenho ideia, e que parece que está ligado à tua família também, sim, foi o meu irmão que organizou, como estávamos a falar, foi feito na Praça de Touros. Foi uma situação que abanou a cidade, porque era uma coisa quase improvável de acontecer em Viana. Vieram os melhores grupos da atualidade do Porto e não só, e foi realmente um momento diferente, e a Praça de Touros foi a casa-mãe para acolher todas essas pessoas e todos esses sons. Depois os festivais da Miadela, que não podemos esquecer, eu sou da Miadela, estou ligada a esses festivais também, que nós recuperamos em 1990. Programas da rádio. Programas de rádio. Grandes locutores se formaram naquela Praça de Touros. Isto é uma história a contar, relacionada com a Praça de Touros, que não tem a ver propriamente... Era bonito irmos buscar essa parte, porque isto é um pedaço de história que também acaba por desaparecer, não é? E os mais novos nem sequer imaginam que o que agora tanto se detesta era motivo de haver guerras até entre pessoas de cidades diferentes, porque nós até tínhamos uma Praça de Touros, tínhamos essa sorte. Curiosamente, quando Viana foi declarada a cidade não tourada, eu era presidente nessa altura também do Viana Taurino Clube. E como se compreenderá, na altura fui a toda hora contactado por rádios e televisões e jornais para saber a minha opinião. Aquilo que eu fiz e aquilo que eu faço hoje, institucionalmente, enquanto presidente taurino, não tenho opinião. Porque represento uma associação cultural sem fins lucrativos que tem nos seus associados pessoas que gostam, e temos pessoas também que não gostam. E como é lógico, portanto, não é? É normal. Isso é liberdade, e, portanto, não é? Exato, e nós temos que respeitar todos os sócios. Pessoalmente tenho a minha opinião, mas enquanto... É verdade também que o taurino, de facto, nunca organizou nenhuma tourada. O taurino emprestava, digamos, aquela organização que era muito vistosa, que era em charretes e mais tarde naqueles carros antigos para a tourada, mas o taurino organizou sempre garreiadas. E a primeira garreiada que o taurino organizou, em 1911, já era com grupos de forcados dos sócios do taurino. E contrataram uma trupe cómica de Lisboa, e portanto foi aí o início. Portanto, o Viana Taurino, até há cerca de 30 anos, mais ou menos, teve sempre organizações de garreiadas. E a garreiada era vista como uma atividade lúdica, uma atividade cómica, e que enfim, não faria suscetibilidades. O taurino dedicou-se depois... Entretanto, o taurino depois teve natação, também logo em 1911, por aí, teve natação, e tinha um grupo de futebol que na altura era amador, mas que jogava até com algumas boas equipas nacionais, sendo que ainda há dias recebi um pedido de alguém do Sporting de Braga a perguntar se nós tínhamos alguma recordação de um encontro de facto dessa época. E descobri agora que temos lá um galhardete, vamos ver o que é que se vai fazer a esse galhardete. Entretanto, o taurino, como disse, teve também futebol, e depois tornou-se fundamentalmente num clube social e num clube de jogo, de sala, ao ponto de, por exemplo, no espaço de 3 anos, em 1911, 12 e 13, ter tido 3 presidentes, curiosamente é todos irmãos. Portanto, e por desinteligências entre eles. Portanto, o clube, na altura de 25 de Abril, não era permitido a nós jovens entrar para sócios do taurino, era muito difícil, mesmo Sim. que os nossos pais o fossem, e era o meu caso. Mas depois de 25 de Abril, o taurino tinha nos seus corpos diretivos uma pessoa fantástica,
uma pessoa muito conhecida, o professor Justino Carvalho, sim, que ele via nos jovens uma oportunidade de rejuvenescer o clube. E então nós que estávamos a tentar... Era um homem de xadrez, desculpa. Era, exatamente. Eu sabia. Portanto, exatamente. Porque a atividade que o Torino tem, e ainda bem que falaste no xadrez, na altura, para além dos jogos jogos de cartas, tinha como base de entretenimento e também de alguma organização de alguns eventos, o xadrez, porque era o professor Justino Carvalho que estava ligado a essa atividade. E já, enfim, dava algumas aulas, ensinava alguns miúdos que mais tarde vieram a ser atletas do Vila António Clube. Portanto, nós o que é que fizemos? Organizámos um grupo de jovens que propusemos ao Vila António Clube a criação de atividades desportivas. Eu fui responsável pela criação do handball, outros do voleibol, outros do basquetebol, do futebol. E portanto, isso alargou o leque, não é? Foi a forma que autorizaram a nossa entrada para sócios. Entramos todos numa fornada e a partir daí, e ainda bem que aconteceu, foi-se rejuvenescendo, e são hoje esses que têm aguentado o clube, claro, até aos dias de hoje, que já são 112 anos. O Torino, entretanto, teve essas atividades, teve também um grupo folclórico que na altura que era bom e era reconhecido em Viana. Teve também patinagem artística feminina, teve bilhar feminino, isso aí já mais recentemente na minha primeira presidência, bilhar masculino. O Taurino é o único tricampeão nacional em Portugal de bilhar pool, ou seja, o Viana Taurino Clube foi o único clube em Portugal que durante 3 anos consecutivos ganhou o campeonato nacional. Aliás, ganhou quase tudo, supertaças, Taça de Portugal. Enfim, bom. Depois foi decaindo, mas e vamos já falar sobre isso, porque hoje será e vai ser o suporte desta recuperação que se pretende para o Torino. Entretanto, veio o centenário, 2010. Foi um ano, 2011 foi um ano fantástico de iniciativas do Vila Torino Clube, onde até o xadrez ao vivo se tornou a recriar, onde se foi instalada na Praça da República uma tenda onde se realizou um torneio ibérico de bilhar e inclusivamente com a participação da Seleção Nacional Espanhola, Seleção Portuguesa Espanhola. Foi fantástico, se movimentou a cidade completamente, imenso. Isso está nos nossos projetos, a voltar a recriar, e portanto foi 1910 e 11 foram anos fantásticos daquilo que foi, digamos, o reconhecimento da importância que o Torino tinha para a cidade. Entretanto, isso no centenário, não é? No centenário, foi em 2010. Entretanto, o Vila António Clube, como todos os clubes, o associativismo passa por algumas dificuldades naturais. E esta crise com a pandemia veio ainda dificultar mais a vida a esses clubes. Porquê? Porque os clubes tiveram que ser fechados. O Vila António Clube, sendo a sua atividade em salas, portanto teve que ser encerrado. E depois os sócios também tinham medo de estar em contacto ali próximo a jogar as cartas. Portanto, tudo isso foi suspenso, o clube foi encerrado. Como todos nós sabemos, as pessoas vão ganhando novos hábitos, claro, vão se desabituando àquela rotina que tinham, que era quase uma rotina de ir tomar o café ao Torino, de ler o jornal, de jogar umas cartinhas, ou ver jogar um dominó, umas paciências, conversar, porque aquilo no fundo também é uma tertúlia. E nós temos lá muitos idosos que infelizmente faleceram. Entretanto, mas que aquilo é a casa deles, é a casa onde eles contam as suas histórias, onde eles revivem os seus tempos, onde não há barreiras com as idades, em que mais novos e mais velhos ali convivem e jogam bilhar, e portanto o Torino passou dificuldades muito grandes. Claro. Ao ponto de ter o estigma, de a cabeça, a ameaça de ter que encerrar portas. Ah, é? Esta é a grande realidade. Essa é uma grande dificuldade. O que acontece? Mesmo. Acontece que eu estive presidente do Torino outra vez na segunda vaga até 2017, o clube estava saudável na altura, a todos os níveis. Entretanto, houve necessidade de fazer alguns investimentos no clube e depois veio a pandemia. Pois. Portanto, na altura, quem estava como responsável do Torino enfrentou esta dificuldade, ninguém se apresentou a eleições, até porque o clube estava fechado. Portanto, o clube foi gerido por uma comissão administrativa e também muito, enfim, com o Ricardo Felgueiras, que era quem estava com o clube e que foi sustentando e aguentando depois da abertura da melhor forma possível.
mas a verdade é que ninguém aparecia para tomar conta nestas condições que o clube sabia que ao ir para lá teria que disponibilizar logo o seu bolso bastante dinheiro e, portanto, porque há despesas fixas, a luz altíssima, há despesas fixas e elas têm que ser pagas e, portanto, e para recuperar tudo aquilo que se perde demora muito tempo. Entretanto, foi nascendo aí uma onda de pressão para que eu voltasse, mas eu também estava a enfrentar alguns problemas de saúde, eu pedi algum tempo para refletir. Isso era da saudade? Não, infelizmente não era, infelizmente não era, nem é, mas a pressão foi aumentando e, portanto, então lá decidi recuperar a parte da equipa que tinha anteriormente e com o João Casta, e devo referir este nome, João Casta, Céu Valença, o Rui Alves e o António Santos, filho do sócio número 1, o professor Júlio Santos, que ainda está vivo e vai lá todos os dias. Portanto, nós aceitámos o desafio, fomos eleitos, mas só tomei posse quando me foi garantido pelo menos um mês e meio de conforto financeiro para poder encarar aquelas primeiras despesas. É uma responsabilidade muito grande. Felizmente as coisas estão a correr bem. Nós aproveitamos a altura das festas da agonia para barrar na totalidade a entrada no clube, exceto mesmo aqueles que tinham as cotas em dia, porque muitos sócios deixaram de pagar as cotas durante aqueles 2 anos e meio atrás. Portanto, portanto, conseguimos recuperar alguns por via disso, conseguimos que entrassem novos sócios e estamos felicíssimos porque no espaço de 1 mês e meio nós temos mais 40 e tal sócios novos. Olha que bom. E recuperamos cerca de 17 sócios muito antigos. Bem. Não é fácil. Não é fácil, nada bem, fácil. Deu-nos aqui algum alento, alguma motivação, alguma alegria e, portanto, convém aqui não esquecer que nisto há aqui uma participação muito importante da secção de bilhar e agora importa falar um pouco sobre o que é a atualidade, aquilo que pode vir a ser o clube e aquilo que é o que representa o bilhar e não só o xadrez e o bridge representam e representarão para o futuro do clube. Quando se criou esta onda da possibilidade de nós voltarmos a assumir os destinos do Torino, muitos dos ex-campeões nacionais, jogadores de bilhar, começaram a mobilizar-se para nos convencer a criar novamente a secção de bilhar e equipa de competição. Aquilo que nós dissemos foi sempre: não temos €1, nós estamos abertos e felizes por terem esta iniciativa, mas ela tem que ser sustentável, tem que ser autónoma, não pode custar um tostão para o clube, e ainda pedimos que nos deixem alguma mais-valia, pequena que seja, para sustentar o clube, porque se não houver clube não há bilhar e, portanto... uma coisa implica a outra. Exatamente, eles entenderam isso. Por iniciativa de um excelente jogador de bilhar nacional, tricampeão nacional por Taurino e também campeão por outros clubes em Portugal, o Manuel Gama, um vienense, mais o José Oliveira, o Nuno, o Humberto, enfim, juntaram-se, fizemos algumas reuniões, criaram as condições, rapidamente conseguiram verbas donativos para sustentar a atividade e são eles que hoje uma mola muito importante para que o Taurino tenha possibilidades de continuar de uma forma sustentável. Também aqui referir que o Taurino vai ter uma escola de bilhar que será assegurada por Manuel Gama, que é um atleta credenciado, é a pessoa certa para criar essa escola, que já tivemos, ela esteve suspensa e que vai ser reativada agora, curiosamente, com o mesmo responsável e com o mesmo formador, que é o Manuel Gama. Muito bem. Depois temos o Bridge. O Bridge está afiliado, portanto, uma atividade que o Taurino tem filiada, que tem pessoas que quase todos os dias jogam Bridge no clube e que tem 1 ou 2 que participam em provas regulares da Federação. O que é que o Bridge traz de mais-valia? Traz sócios, obviamente, mas também traz a organização de torneios nacionais que são muito concorridos. Todos aqueles que nós organizámos anteriormente foram de uma organização excelente e quero aqui realçar o papel da engenheira Dulce Fernandes e do seu marido
Luís Gonzaga, que são responsáveis dessa atividade, foram eles também os responsáveis pela criação dessa atividade taurino, curiosamente foi também comigo enquanto presidente e por um desafio lançado pela Câmara Municipal, pela vereadora Ana Margarida, na altura, sobre um programa que se chamava qualquer coisa em teia, já não me recordo bem, enfim. E portanto, ainda bem que o fizemos, porque é uma atividade que se mantém e é uma das atividades que também vão ser âncora no Bienal Taurino. Entretanto, também tínhamos deixado a Escola de Xadrez a funcionar, mas que infelizmente também foi suspensa pela pandemia, e vamos, enfim, reativar a Escola de Xadrez com o professor António Franco, pessoa credenciada para o efeito pela Federação Portuguesa de Xadrez, e que me prometeu que vamos reiniciar também o xadrez. Ou seja, atividade para os mais velhos, para os menos velhos, mas também iremos ter muita atividade de formação para os mais jovens, que serão aqueles que mais tarde serão o futuro do clube. Isso é o fermento do clube, não é? Muitas vezes pensa-se que há que pensar duas vezes se realmente se deve encaminhar a camada jovem para estas coisas. Ainda há quem tenha esses problemas de ser ultrapassado e coisas do género. Organização, critério, disciplina. O xadrez é uma atividade fantástica. Posso dizer também, por exemplo, que dentro do bilhar, nós temos lá também um bilhar, não é só o bilhar pulo-bular que nós conhecemos de buracos, também temos um bilhar carambola, o bilhar três tabelas, os bilhares aquecidos grandes, que é também a parte do xadrez considerado uma das melhores atividades para evoluir os miúdos. Porquê? Porque é um jogo que inclui muita geometria e muita matemática nas contas que se faz para carambolar. E nós oferecemos 3 tipos de bilhar. O bilhar, o pulo português, que é aquele bilhar de buracos mais pequeno, oferecemos o bilhar grande de competição e oferecemos o bilhar de 3 tabelas, ou chamado também bilhar livre, que se pode fazer isso. Portanto, os miúdos ali encontrarão. Mas o Bienal Taurino Clube está, como já esteve este ano, disponível para, digamos, se associar à autarquia, à Câmara Municipal, nas férias esportivas. Porque nós temos damas, dominó, xadrez, brides, os jogos de cartas, não é? O king, digamos, o bilhar. Nós temos tudo ali, temos biblioteca, nós temos ali tudo que possa, digamos, ajudar aos miúdos a passarem de forma segura, organizada, com formadores, com pessoas que cuidam delas, o seu tempo de férias. Muito bom. Olha, saber isso é sempre positivo, porque quem nos ouve poderá pensar que o clube serve para tomar uns cafés e conversar, ler jornal e jogar xadrez ou jogar damas ou outra coisa qualquer, um dominó, e pronto, isto está resolvido. Não, é muito mais do que isso. Mas vamos já falar na segunda parte daqui da nossa conversa, porque entretanto vamos ouvir uma música que tu trouxeste para nos deliciar. Até já. Usanças. Voltando à nossa conversa, depois desta pequena pausa, queria lembrar-lhe que estamos a falar com Carlos Gomes do Viana Taurino Clube, um clube centenário da nossa cidade, de que todos gostamos muito e que só queremos realmente é ver crescer. Se é que é possível crescer mais, convém manter o que já tem, que já é muito, não é verdade? É verdade, mas o Viana Taurino Clube neste momento tem uma base, tem inscritos cerca de 450 sócios, sendo que pagantes serão 200 e qualquer coisa. Gente, sabes? Pois é. E depois desta pandemia de encerrar o clube. Ou a desajudar. Mas neste momento nós já temos, como disse, mais 41 novos sócios e mais 17 recuperados, quer dizer que temos aqui quase mais 60, o que é excelente para nós, mas o nosso objetivo é de facto chegar a ter cerca de 500 sócios ativos. Nós temos previstas várias atividades que, aliás, em presidências anteriores minhas, elas foram realizadas, e que ela ainda, na altura, fizeste favor em algumas iniciativas de nos acompanhar e estar presente. Muito gosto. Como seja, recuperar as noites de poesia, porque eu acho que eram noites de algum glamour. Eu acho que conseguimos ali noites onde tínhamos 80, 90 pessoas, com música de fundo. Eu acho que também nós temos amigos que tocam fado de Coimbra, fado de Lisboa, que também podemos aqui criar alguns momentos diferentes, digamos, interessantes, não é? Exato, até tipo tertúlia,
até abrir portas a pessoas que não são sócias, obviamente, mas que podem trazer alguma mais-valia, algumas ideias, algum conhecimento, algum enriquecimento àquilo que é o clube. Para além disso, nós vamos estar abertos também novamente a exposições, a quem precisar de um espaço para exposições. Vamos estar também abertos e vamos organizar aqueles jantares que organizámos lá com 80 pessoas, que era fantástico, com aquelas velinhas acesas, com noites lindíssimas, com música a condizer, desde o Magusto aos jantares de aniversário, aos jantares temáticos. Nós vamos organizar novamente isso. Ótimo. Nós estamos só agora a tentar resolver. E, aliás, neste curto espaço de tempo, já tivemos duas colaborações do Via António Clube com a Sociedade Vienense. Porquê? Porque a apresentação da Rampa Santa Luzia à imprensa e às autoridades foi efetuada no Via António Clube. Portanto, a solicitação do Via António Clube, e a quem nós, portanto, abrimos as portas, e a todos os clubes. O Via António Clube tem espaços que podem pontualmente servir para clubes que tenham alguma dificuldade momentânea, pontual, podem bater à porta do Taurino, associações, seja o que for, o Via António Clube ajuda pontualmente naquilo que for necessário com o espaço. Por outro lado, também, ainda agora, a Manuela Calheiros fez a apresentação do seu último livro e ele foi também apresentado no Via António Clube, muito concorrido. Acho que também estiveste... Estive convidada, mas não pude ir, tinha uma atividade. Eu estava na ideia que estava lá contigo. Não, muita gente, tivemos que ir buscar cadeiras a todo lado, foi muito bonito. Bom. Foi, enchemos o Salão Nobre, nós tivemos que ir buscar cadeiras a todo lado, fartámos ainda ficaram algumas pessoas de pé, mas enfim, é normal, mas esteve muito bonito, com música lindíssima, não conhecia as pessoas, lindíssima. Música portuguesa? Um professor de música com a miúda de violoncelo e ele à viola, foi uma coisa lindíssima. Lindíssima. E são cá de Viana? São cá de Viana e ficou-me na retina e também aqui com uma vontade enorme de os convidar para outros eventos no Taurino, porque eu acho que é apropriado para aquele espaço. O Via Taurino Clube, por outro lado, tem um bar que funciona com preços muito mais acessíveis para os sócios. Aliás, a nossa cotização é simbólica, 2 euros por mês. Basta tomar meio dúzia de cafés no bar Taurino e já poupa os 2 euros. Para além de mais, tem jornais diários, tem um semanário, tem uma sala de leitura ali tranquila, com vistas para a Praça da República. E chegado aqui, convém dizer o seguinte: eu costumo denominar o Taurino como o farol da praça. E hoje eu vou mais longe. O Taurino hoje é o farol da praça, são as varandas para a praça, é o WC observatório. É o WC da praça. Porque infelizmente estamos a pagar muito caro com isso. E portanto, aquilo que nós temos e temos vindo a publicar nas redes sociais é que nos ajudem, são 2 euros por mês, a manter este clube centenário e que é uma mais-valia para a cidade. É um clube que é reconhecido nacionalmente e não só, e em Viana tem uma atividade. Eu quero aqui também chamar a atenção, obviamente que não vou falar em nomes nem nada, mas no Viana Taurino Clube já tivemos apoio a pessoas com grandes dificuldades em Viana e que ninguém soube. Portanto, o Taurino acolheu, deu de comer, arranjou dormidas para, pelo menos posso referir, 2 pessoas. Claro, também porque estava eu na altura como presidente, era eu que conhecia as pessoas, mas mais viessem e bater à porta e nós tínhamos resolvido. Tive a colaboração também em alguns casos do Ricardo Filgueiras, que foi excelente, e de outras pessoas, obviamente, mas nós não deixámos cair ninguém. E até porque foram 2 pessoas que eram sócias do clube. Uma delas, curiosamente, mantém-se e paga as cotas. Tem a sua vida toda organizada. Portanto, foi uma fase que o Taurino tem esta atividade. Eu gostava também, já agora, como curiosidade, isto, porque às vezes as pessoas associam o nome Taurino às touradas. Independentemente daquilo que cada um pensa sobre as touradas, as guerreadas, eu chamo mais a arte taurina. O clube não tem nenhuma atividade taurina, mas tem, e não renega, que foi um clube que nasceu com o nome Taurino e de pessoas
que eram dedicadas e que pertenciam ao grupo taurino de Viana do Castelo. Houve uma cisão, enfim, como acontece na vida. Nomes sonantes da nossa cidade. Exatamente. Bem conhecidos. Exatamente. Que eram forcados. E já agora eu queria aqui referir, o Viana Taurino Clube foi a primeira filial do Sporting Clube Portugal. Eu tenho a ata e tenho os documentos do Viana Taurino ser nomeado a primeira filial do Sporting Clube Portugal. O que acontece? O Sporting Clube Portugal em Lisboa era um clube que tinha muita ligação à monarquia, aos príncipes, os reis, as princesas. Ainda hoje o Sporting Clube Portugal tem um bocadinho essa conotação. E o que acontece? Nos registros do Sporting Clube Portugal, o nome Viana Taurino Clube foi desaparecendo, nunca tendo sido anulada ou aquela delegação, mas foi desaparecendo dos seus registros, porque havia uma franja muito grande do Sporting que entendia que o nome taurino não era benéfica para a imagem que eles queriam do Clube Sporting Clube Portugal. E, portanto, foi desaparecendo, mas exatamente. Mas já agora também dizer que o Viana Taurino Clube, tendo organizado essas garreadas, nunca renegou, digamos, a imagem sobre as touradas e as garreadas. Por oferta da família de Manuel dos Santos ao Viana Taurino Clube, está logo à entrada na sala de leitura o fato de luzes do Manuel dos Santos, que está lá numa vitrina e, portanto, que espelha aquilo que foi uma época e aquela que foi a importância que foi reconhecida ao Viana Taurino Clube. E foi também uma época de ouro, vamos chamar-lhe o nome, exatamente. É isso? Não também tem nas suas paredes uma cabeça de touro que não quer dizer nada, que é real, que é real e que foi oferta de um grande aficionado às touradas, um homem riquíssimo de Lisboa, e que gostou muito da ideia do taurino e ofereceu essa cabeça, que lá está na sala de bilhar no e continuará, não é? E continuará. Claro. Portanto, isto para dizer o quê? O taurino tem história, não se apaga, não há que retirá-la. Nós temos imensos quadros, imensas fotografias que têm a ver com as tais senhoras que iam para o cortejo das garreiadas organizadas pelo Viana Taurino Clube. Nós temos lá, como temos outras atividades, mas, portanto, foi uma história, foi uma época que faz parte da história do clube. O clube hoje tem outro tipo de atividades, como disse, quem quiser jogar bilhar pode ir ao taurino, que tem um preço muito mais ajustando às necessidades atuais, à realidade vamos atravessando na sociedade portuguesa. E, portanto, tudo fazemos e faremos para aguentar o clube. Mas temos tido aqui alguns engulhos, nomeadamente, sei lá, até fui confrontado, sou presidente novamente há 1 mês e meio, ou 2 meses, pronto, sensivelmente, e dificuldades tremendas, desde uma participação, uma queixa anónima sobre o Viana Taurino Clube, alguém que acha que o taurino que faz moça, que chateia, não sei. A Viana no seu melhor. Tenho de dizer isto porque realmente... Infelizmente, eu acho que ultrapassei isso também rapidamente. É terrível. Pesquisando, encontrando uma lei que nos protege nessa área, mas também fomos confrontados com uma carta com uma subida brutal, o termo é brutal, da renda que atualmente o clube paga, sabendo que é uma renda pequena. Isso, a lei tinha de dar uma volta qualquer nesta questão do associativismo, que está maltratado, está por esse peixe fora. Esta lei que o senhor invoca é uma lei que protege em parte, ou melhor, dá a ideia de proteger as associações culturais e esportivas sem fim lucrativo, mas na verdade em muitos casos até piora a situação. Claro. Porquê? Porque prevê um contrato de 5 anos ou de 10 anos e a pagar um 15º valor matricial do prédio. Ora, isso pode até ascender a muito mais do que aquilo que o senhorio quer. Se paga, não é? Que o senhorio quer. Bem, portanto, vamos esperar que o bom senso impere. Também temos alguns trunfos a jogar a nosso favor, até porque é uma injustiça tremenda para o taurino por uma razão muito simples. Aquilo era um prédio antigo e madeira. Aquele prédio foi todo reconstruído nos anos 80, na presidência do Dr. Romeu de Sousa, do Viana Taurino Clube, presidente do Viana Taurino Clube, em que aquele prédio foi todo reconstruído. Hoje não era possível fazer placas em betão. Aquele clube tem 4 placas de betão.
paredes todas em pedra, e os únicos elementos que tem ali são tijoleira, vidro e madeira. Madeira nas suas janelas e coisas assim. É um espaço bonito, mas é um espaço que vai durar toda a vida, porque o Taurino gastou, eu não sei calcular à data de hoje o valor gasto do Taurino, mas presumo que muito próximo, valorizando à data de hoje, de €500 mil. E o senhorio herdeiro, que era o motorista do proprietário do espaço, Bernardo Dias, que herdou por ter sido motorista e o ter acompanhado até ao fim da sua vida, prometeu que nunca iria aumentar a renda, a não ser aquela renda de lei, o coeficiente de atualização. Entretanto, eu já presidente Taurino, saiu uma lei que as rendas anteriores a 1980 poderiam ser aumentadas, e eu entrei em contato com ele e ele fez-me a mesma promessa e cumpriu. Entretanto, este senhor faleceu, agora é um sobrinho, e o sobrinho quer aumentar só 9 vezes a renda, mas nós vamos conseguir ultrapassar isso, e os sócios Taurino podem estar cientes de que, com algumas ajudas, com o apoio, espero, da autarquia, porque a autarquia vienense já manifestou o interesse em que aquele espaço se mantenha aberto. Até porque o Taurino, ainda poderemos falar disso, ainda tem muito para oferecer, teremos que ser criativos, mas já temos algumas ideias, e portanto há aqui 3 ou 4 ideias que podem ser aproveitadas para a cidade, até em, digamos, acordo com a autarquia, porque há programas que vêm, eu falei há bocado Viana é a capital do desporto, europeia de desporto em 2023. Sim. Eu acho que existe aqui uma oportunidade brutal para aproveitar o espaço taurino e o clube taurino, porque nós podemos voltar a recriar o tal torneio ibérico ou outro na Praça da República, com uma tenda, com os bilhares, tínhamos bancadas, tínhamos tudo, estava sempre cheio, e até recriar os xadrez ao vivo, porque nós temos os fatos e digamos, os cavalos burros não existem, e o resto é equipar toda a gente, e portanto, e temos até as alcatifas que fazem o tabuleiro de xadrez no chão, portanto não é difícil organizarmos em colaboração com a autarquia. Eu gostaria imenso de ver os xadrez ao vivo na Praça da República, e eu acho que vamos fazer. Sim. A Câmara de Viana do Castelo, o Sr. Vereador o Dr. Ricardo, achou interessantíssima a ideia, gostou imenso, e também o Taurino pode ser aproveitado até noutras vertentes. Por exemplo, Viana do Castelo candidatou-se àquele programa, o Comércio Digital. Sim. Portanto, o Viana Taurino Clube pode ser a sede, o eixo dessa atividade. Por exemplo? Porque está central, nós fazemos um protocolo com a autarquia, e durante o tempo do programa podem usar um dos nossos espaços, e ser a partir dali que a equipa que vai liderar esse projeto, digamos, leve à prática, e tem todas as condições. Está pertinho da autarquia, está pertinho da associação empresarial e comercial, está pertíssimo do comércio, do centro, no coração da cidade, e tem tudo ali portanto, o Viana Taurino Clube tem algo para oferecer. Temos que ser criativos, temos que dormir muitas vezes acordados a pensar no clube, e é isso que vamos fazendo, mas com o sucesso que eu tenho a certeza que o bilhar do Taurino vai ter, porque nós estamos a criar condições para tentar ser campeões nacionais em 2023. Fantástico. Estamos a criar essas condições, nunca se pode prometer títulos, mas com a qualidade dos atletas, bem, de certeza. Com o empenho do Manel Gama, de alguns amigos, ex-jogadores também de Taurino, e com um ou outro reforço, acho que vamos conseguir chegar lá. Então, não, só há razões para isso, não é? Só há razões para chegar lá com a maior das facilidades, entenda-se. Mas realmente tens razão. Há um conjunto de condições que é preciso ser criado. Isto, para qualquer instituição, fora de portas, tem de ter algum conforto, alguma almofada que lhe permita dizer assim: não, se a coisa correr mal, eu tenho de quem me socorrer. E por vezes a maior parte das associações vê-se quase perdida. Vê-se, e o associativismo em Portugal, eu sou dirigente associativo há 45 anos. 2/3 da minha vida foi dedicada ao dirigismo desportivo, associativo, cultural, ou o que for.
já fui presidente e responsável de algumas associações, de criação até de algumas, fundei a Associação de Handball e coisas assim, mas não é para isso que cá estamos. O que acontece? Acontece é que nós tivemos sempre, como tu sabes, estiveste também ligada à atividade associativa, altos e baixos. Sempre. Faz parte da sociedade. Faz. Aquilo que nós esperamos sempre, enquanto voluntários, enquanto pessoas que sacrificam a sua vida, o seu dinheiro muitas vezes, a sua família, em prol daquilo que é o bem-estar da sociedade, aquilo que é que nós esperamos? Esperamos que aqueles que nos representam que estejam atentos, que atendam às nossas preocupações, que normalmente as associações têm a capacidade e as organizações que superintendem as associações têm a capacidade de prever antecipadamente as dificuldades que vão acontecer e que vão alertando muitas vezes as entidades oficiais. E nós esperamos que eles olhem para nós, porque um país sem cultura, um país sem desporto, um país que não tenha nada disto, não é um país que tenha futuro. Não, e há uma coisa que eu tenho sempre como lema e como máxima. Eu estou sempre a homenagear e a relembrar aqueles que fizeram parte, neste caso, da história dos 102 anos de Taurino. Porque aquilo que eu penso é que quem não se lembrar do passado, quem não homenagear no presente esses, não vai ter futuro, certeza. Porque não motiva ninguém. Eu digo muitas vezes, isto é parafrasear alguém que não interessa quem, porque foi tão importante que nem é preciso dizer-se quem é. Um povo sem história ou não existe ou está moribundo. Portanto, é a maior das verdades. Nós não podemos apagar, seja ela qual for a história. Não podemos. Antes, depois, durante, não importa. São sempre contributos para o nosso crescimento, até para o nosso conhecimento, crescimento como pessoas. E isso tem de ser realmente demonstrado aos mais novos. E até para que não se criem alguns rancores que são desnecessários, não vai levar a nada. As coisas já passaram, outras vão de vir, esperemos que sejam melhores, não é? De formas diferentes. Todos Todos são importantes. Com certeza que sim. Uns com maior abrangência, outros com menor abrangência, outros com períodos de muito fulgor, mas que depois podem atravessar períodos de menor fulgor. E os objetivos são diferentes, mas vezes. Todos fazem parte. E falaste em rancores e às vezes em exageros. Eu tenho que contar esta história. Conta. Em 2010, em 2009, estávamos a pensar no 2010 centenário do Viana Taurino Clube e um dos diretores da minha direção, que é anti-touradas e tem todo o direito de manifestar da forma que o manifesta, meteu na cabeça que nós poderíamos organizar no centenário ou recriar alguma atividade taurina e muito embora lhe tínhamos prometido que não tínhamos possibilidades nem capacidade para o fazer. Começa por aí, não é? Demitiu-se. Com o medo, e estávamos a meses do final do mandato. Demitiu-se com o medo, ou seja, é uma pessoa que me ajudou imenso e que hoje, se é falta, mesmo fora dos órgãos sociais, me ajudará. É um amigo para a vida, mas teve aquela posição que não foi, digamos, repentina. Foi uma posição que ele tomou, teve tempo para mas porque o receio dele era aquele. E portanto, isto para dizer o quê? As pessoas têm todo o direito de entrar e sair nas organizações, sem dúvida. Sem melindres, e foi o caso. Não temos que nos atacar uns aos outros. Todos são importantes, todos têm espaço, todos têm o seu tempo. E eu acho que a importância que cada um tem no panorama local, no panorama regional, no panorama nacional, deve ser reconhecido, devem estar atentos, porque nós passamos por imensas dificuldades. Eu já agora queria aqui dizer que, da parte da autarquia vienense, enfim, que também tive aqui algum incentivo para assumir nesta fase dificílima a presidência do Taurino, tenho contactado com o Sr. Vereador Ricardo Rego, do Desporto, e sinto, e é justo, porque é e vai ser, digamos, uma pessoa ou autarquia importante, vai ser importante para nós continuarmos nesta senda, digamos, de aumento de atividade e de número de sócios e tal, porque nos garantiram algum conforto. Às vezes não é só dinheiro, às vezes é preciso... Não é só. Exatamente. Às vezes é preciso aquele tal
conforto, aquela palmada às vezes, nas costas. Sim. E tem que fazer esse reconhecimento ao Sr. Vereador Ricardo Rego. Espero vir a ter também do ser Vereador da Cultura, que ainda não conheço pessoalmente, mas vai ser a seguir, enviarei todos os esforços, porque o Taurino também é cultura. Podes crer que vais ser agradavelmente surpreendido, porque o Dr. Vitorino é uma pessoa que eu considero sensível para estes casos, um homem da cultura, ao fim e ao cabo também, e já sentiu na pele com certeza o que são dificuldades na questão deste associativismo que a gente não larga, que quer fazer vingar, que dá tudo por ele, pronto, para que as coisas não tenham fim. E acho que o Dr. Vitorino é uma pessoa que está mais do que capacitado para entender os problemas das associações e o que se vive neste momento, as dificuldades que passam. A ideia que me transmitiram é exatamente essa. E isto é a minha opinião, é o que eu acho e acho que estou certo. Não, como o Taurino não é só, digamos, é um clube social, obviamente, de jogos de sala, mas também tem a atividade esportiva, enfim, federada, e que queremos implementar as escolas, divulgação, tudo isso. Também tem muito de cultura, porque tem biblioteca, tem sala de leitura e organiza eventos, ou permite que se realizem eventos nas suas instalações que têm a ver com a cultura, exposições, música, digamos, encontros, tertúlias, lançamento de livros, tudo aquilo que quiserem. Mexe com a cidade, não é? Exatamente. Mexe com a cidade, que é muito bom. Só para terminar dizendo que algumas das melhores fotos que circulam pelo mundo de eventos realizados na Praça da República são tiradas das varandas do Taurino. Concordo plenamente. Olha, Carlos, foi uma conversa muito agradável, até porque tu és uma pessoa que dominas perfeitamente a história do teu clube, da tua associação, o que não seria de esperar outra coisa, não é? Também já tens uns anos de permanência, isso também te dá a possibilidade de veres o clube já com outros olhos e quase uma parte da tua família, não é? Exato. Porque nestas coisas ou a gente integra assim, ou então não vale a pena, não é? Ou se sente realmente como se fosse um ente querido, digamos assim, quando está com dificuldades, ou então não vale a pena lá estar. E quando realmente a gente pensa assim, é doloroso assistir a certas situações, é doloroso ultrapassá-las muitas vezes. E o que te digo é que a minha apreciação sobre o assunto, que também estou metida no associativismo, é que as coisas não estão nada fáceis e os disparos vêm sempre do lado que a gente menos conta, não é? O que ainda é mais complicado e mais penoso, mas pronto, a gente vai continuando a levar o barco para a frente e eu espero que o Taurino, tal como outras associações, tenha um futuro brilhante. Não me custa nada acreditar, a pensar na equipa que o está a dirigir e que te acompanha também. Penso que o Taurino tem muito a dar-nos nos próximos tempos e eu estou pronta também para assistir, como é lógico, não é? E se calhar até para ajudar. Também, se fizer falta, já sabes que... Vai haver oportunidades pronto, para todos aqueles amigos e que estão ligados de certa forma à cultura, sim. Nos possam trazer algo e ajudar, nem que seja com alguns conselhos sobre algumas atividades, que claro. Tudo que às vezes parece, à boa moda minha, isto é perfúrdico, não é. Às vezes são excelentes ideias. E aquilo que às vezes nos parece impossível de realizar, não é, torna-se possível e torna-se passa a ser até quase que regular no tempo a organização desses eventos. Eu queria agradecer obviamente a ti, Laurinda, à Jace, ao programa Usanças, e aos ouvintes lá em casa a oportunidade de falar sobre o Taurino, porque é com estas oportunidades que vocês nos dão e também é um contributo importante que nos dão de falar sobre as nossas associações que nós levamos, digamos, até aos vienenses aquela que é a realidade de um clube, aquela que é a realidade que podem encontrar tornando-se sócios por 2 euros por mês. E, portanto, fica aqui o aviso, já tem mais uma. Obrigado. E que nós temos um ambiente de mais novos e de mais velhos. Falavas há bocado e muito bem que é quase a nossa família também. É a outra família, não é parental, mas é a nossa olha família. Que muitos de nós já não temos pais, ou seja o que for, e às vezes temos ali pessoas que nos acompanharam, até como professores nossos, sim. toda a vida, que têm 90 anos, 90 e tal, e que nós tratamos como sendo nossos
E isso é importante, porque o taurino também é esse espaço. Temos muitas pessoas com 90 e tal anos, com 80 e tal, que foram nossos professores dos nossos filhos e que hoje frequentam o Vila António Clube, nunca deixaram, e que temos sempre uma palavra para eles e eles para nós. Muito bem, a reciprocidade acima de tudo, e os filhos continuam por lá também, o que é ótimo. Olha, Carlos, não precisas de agradecer, porque é um gosto ter-vos aqui, falar do taurino, de tanta história, de tanta capacidade de ligação à cidade, de comunicação entre as pessoas, enfim, e muito mais, que não vale a pena dizer, que tu já explicaste muito bem. Portanto, foi um pedacinho de conversa muito agradável, que ficamos a saber coisas, se calhar, que não sabíamos, e eu espero que quem está do outro lado, agradecendo-te desde já a presença, espero que quem está do outro lado não falte nunca às nossas conversas amenas, porque se não estivesse aí desse lado, isto não seria realmente a mesma coisa. Portanto, marcamos o nosso encontro para o próximo sábado, e já sabe, à mesma hora, Usanças, na Rádio Geice. Muito obrigada, muito bom dia e bom fim de semana. Geice FM.